Já. Fala aí, minha gente, tudo bom? Vamos fazer mais um vídeo do Pintura Relâmpago. Eu tô aqui na Quanta Academia de Artes no curso de férias e eu vou registrar a pintura dessa aula. Tô com os meus queridos alunos. Fala um oi aí, por favor. Oi. Oi. Muito obrigado, muito obrigado. Oi, por favor, né? Beleza, então agora, como eu disse sempre, galera do vídeo, eu vou esquecer que vocês estão aí, porque eu vou me concentrar na pintura e na aula. E boa sorte pra vocês, valeu. Bom, eu tô separando alguns pincéis chatos. Seda sintética, como eu falei. Os meus da Cotman já foram apodrecendo com o tempo. Eu fui comprando outros para testar outras marcas, mas como eu disse para vocês, façam o mesmo. Ó, tá vendo um Pictory da Tigre aqui, ó? Só que esse é tropical, o pelo. Não funciona, mas ele abre muito. Então eu tenho optado por trabalhar menos com ele. Talvez eu consiga com esses. Vou pegar um pincel mais largo aqui, ó, esse, para poder cobrir umas áreas maiores. Então, basicamente, o que eu tenho de pincel, ó, todos são muito semelhantes de tamanho, tá? Eu vou usar esse maior para áreas amplas, esses médios aqui um pouquinho menor para detalhe, e esses aqui talvez eu nem use, não sei. Separei um punhado aqui só pra saber. Já peguei um pincel sujão aqui, vergonha. Vou lavar ele, faz de conta que vocês não viram. Fiquei com a impressão que esse também tá sujo. Puta, tava com vermelho ainda. Não tá sujo. Eu tinha uma desculpa que eu falava pra minha mãe. Desculpa, mãe. Minha mãe não vê os vídeos. Tanto... que eu adorava usar minhas calças quando eu era mais novo. Pintava muito a óleo, sujava roupa de tinta. E eu adorava usar minhas calças sujas de tinta. Suja de tinta, eu já tô me contradizendo. Então daí a mãe ficava implicando comigo, porque ela andando com a calça suja, mais no interior, porque tem vergonha, porque o pessoal fica reparando, sei lá. Essas coisas. Daí eu falava pra ela que tinta não é sujeira, tinta é cor. Minha calça tava suja, ela tava colorida. Demora, desculpa, filha da puta, coisa da minha mãe, ela tava certa no fim das contas, mas no final eu também, tinta é cor. E minha calça podia estar colorida em vez de suja, depende do jeito que você vê. Eu achava linda a minha calça colorida. Não, mas esses dias eu fui desenhar, eu tive que desenhar um artista que me pediram, eu fiz ele coberto de tinta, andando na rua. Então, o clichê do artista, é isso aí. Tem que ter um... Eu já saí assim na minha vida. Não, eu saio direto, também. É que antes eu só tinha calça com tinta. Depois eu fui desencanando. Beleza. Então, primeiro eu vou começar somente com o guache preto, certo? Vou diluir. Cara, esses dias eu tava desenhando na rua, uma mendiga me deu uma humilhada, assim, porque ela parou do meu lado e começou a me olhar desenhar. Se bem que o vídeo tá gravando. Não. E aí eu disse assim, eu não tenho dinheiro. E ela, não, você que merece, você é artista. Olha, eu tenho uma teoria que assim, arte tá sempre em crise e nunca em crise. Sempre tem artista faturando uma puta grana, independente do momento histórico. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, tinha artista... E tem sempre artista falido, se sentindo desvalorizado. Então, assim, é uma área que vive assim. Tipo, sempre tem as oportunidades, sempre tem a coisa... É que no imaginário popular ficou essa coisa de que artista é um fudido, sabe? Mas, cara, tem um monte de artista que vive muito bem do trabalho, tem carreira internacional, ainda mais hoje com internet... Você consegue encurtar as distâncias, você consegue trabalhar para estúdios gringos, tem a barreira da língua e tal, mas eu não compartilho dessa visão popular, sabe, assim, do artista, o mendigo, assim, da sociedade. Mas eu entendo, porque também não é tão fácil, tão simples ou tão lógico o jeito que você consegue construir uma carreira, sabe? São tantos caminhos que podem dar certo ou não. Dar certo também é uma coisa muito de cada um, o que é dar certo, né? Ou dar errado, e viver disso, viver com conforto, bom... Mas, resumindo, é o estigma que a gente vai carregar mesmo. Dá um high five na tiazinha lá, fala assim, beleza, então, vamos aí. Dá um high five. Mas vamos lá. O início é interessante que comece com o tom mais claro possível, tá? Como é que a gente clareia sem o branco? Técnica da aquarela. Então aqui, a primeira etapa do processo vai se assemelhar à aquarela. Tinta aguada, transparente, né? Então, ó. E o Kubrick, né? Galera também que tá vendo aí, vai fazer o Stanley Kubrick. Coisas para reparar dele antes da gente desenhar. Uma coisa que é sempre bom antes de você fazer um retrato.
eixos. Os 2 eixos principais do rosto, quais são? O central. Então, se ele está de frente para cá, e esse eixo aqui, ó. Tipo, se o rosto está para cima, para frente ou para baixo, certo? O Kubrick, como é que ele está? 3/4 de perfil, certo? O centro do rosto dele está aqui. Ele não está em perfil, ele está no meio do caminho. E ele está assim, ó. Tá com o queixo meio colado aqui no peito e olhando por cima do olho, não tá? Então ele não está de frente. Você percebe por quê? Você não vê a narina dele. Sabe, se eu vejo a narina, o começo da narina é porque está de frente. Se eu vejo a narina, as 2 narinas da pessoa com nitidez, é porque a pessoa está mais alta do que eu ou porque ela está assim, com a cabeça erguida, certo? Então eu falo isso por quê? Deixa eu começar aqui, ó. Então, pá. Eu vou fazer uma forma geral primeiro, ó, bem geométrica, na medida do possível. Se eu sentir que está muito escuro, põe mais água, tá? Porque agora não tem borracha, vocês repararam, nem lápis. Estou indo direto da tinta e não sei se contaram para vocês também vão fazer o mesmo. Vocês não vão nem precisar trazer o lápis, olha que coisa boa. E eu vou mostrar, não precisa, é só começar clarinho que dá tudo certo no final. Daí, eu fiz essa estrutura geral. Agora, onde é que está o eixo central do rosto dele? Tá aqui, não tá mais ou menos? Ó. Ele não tá com o rosto virado para cá? E ele tá olhando para cima, para frente ou para baixo? Quer dizer, ele tá olhando para frente, mas o rosto dele tá virado para baixo, certo? Então ele tá com o rosto para baixo, mas olhando assim, ó. Então, ó, eu tenho que pegar essas linhas e já me dá a ideia de que o rosto está para baixo. Certo? Porque se eu fizesse assim, por exemplo, ó. Certo? E assim, ó. Dá para ver isso aqui? O que são? 2 cilindros, não são? Esse cilindro não está inclinado mostrando a bunda dele para mim? E esse não está mostrando o topo dele para mim? Então, o rosto dele, se fosse um cilindro, ia ser qual deles? Esse, certo? O que muda? Quando o rosto está inclinado, mostrando que aqui, nesse caso, seria o queixo dele, para mim, as linhas iam estar arcos assim, ó. Como o rosto está virado para baixo, formam arcos assim, ó. Faz sentido isso? É assim que a gente define se as coisas estão... E se fosse linha reta, é porque ele não estava nem inclinado para cima nem para baixo, ele estava exatamente frontal. Daí todas as linhas ficam retas, certo? Vocês viram que eu fiz essa porcaria em cima do desenho e vou continuar pintando como se nada tivesse acontecido? Só para vocês verem o nível de desapego que tem que ter no começo. Eu faço de propósito isso, inclusive, que é pra galera falar, beleza, acho que, né? Acho que pode fazer isso. Mas eu queria mostrar por quê. Porque é por isso que eu fiz as linhas assim, ó. Porque se ele está virado para cá, as linhas do eixo horizontal tem que estar arqueadas nesse sentido, né? A manga da camisa é isso. Se o meu braço está virado para baixo, ela fica assim. Se virar para cá, ele inverte a linha, né? Beleza, achei a estrutura. Agora, eu costumo colocar a parte mais importante do rosto, que é o que é a parte mais importante do rosto? Esse triângulozinho, certo? Quer dizer, não tem um triângulo, mas eu costumo ver um triângulo. Agora eu espero que vocês vejam pro resto da vida também. Imagina que a base do triângulo invertido são os olhos. O ápice do triângulo é o meio da boca. Olha aqui, ó. Tá vendo esse triângulo aqui? Consegue ver no rosto de todo mundo agora esse triângulo? É onde está a parte mais importante do rosto, tá nesse triângulo. Se você localizar ele bem, metade do problema para desenhar o rosto já foi mais ou menos resolvido. Acho que metade é muito, né? 1/3 do problema. Então, ó, eu vou aproveitar. Se aqui eu estou dizendo que é a linha dos olhos, ó. Certo? Daí, por exemplo, aqui... Outra coisa, o professor Latorre falava, eu sempre repito nos vídeos. O que é mais importante? O olho ou o olhar do personagem? Olhar, né? Não dá nem para discutir. Por que é o olhar? Então, o que isso quer dizer?
que o mais importante no retrato não é fazer o olho perfeito, é fazer a expressão. E o olhar não é um olho, o olhar são os dois olhos. Então, o jeito de você registrar o olhar é nunca fazer um olho e depois o outro olho. Você faz um olho até o fim, com todos os detalhes, depois vai começar o outro, eles não vai... É muito mais difícil registrar o olhar, vai acabar ficando dois olhos, certo? Agora, se você constrói simultaneamente a expressão dos olhos, o olhar se manifesta de forma mais visível, certo? Então, tá vendo que eu marquei a linha da sobrancelha, marquei essa... Não é uma olheira que ele tem isso aqui, né? É uma máscara. Eu vou ficar assim, inclusive, um dia. Eu tenho já mó escuro aqui, uma hora eu vou virar um Stanley Kubrick da vida aí. Podia ficar com o talento dele também junto, né? Só com a olheira é foda. Mas tudo bem, começar de algum lugar. Então, ó. Tá vendo? O que eu tô tentando... Já não tá dando um olhar meio de psicopata que ele tem ali? Então é isso que eu tô tentando pegar. Antes de desenhar o olho, eu quero registrar essa sensação do olhar. Daí depois eu transformo no olho. Outra coisa também. Não fica muito tempo no mesmo lugar da pintura. Corre pela pintura como um todo. Senão você vai ter uma tendência de definir muito um lado e largar o resto. Então, acertei mais ou menos o olho, já vou marcar a inclinação do nariz dele, ó. No dia que vocês forem pintar, eu vou ajudar, tá, galera? Eu vou ficar indo eu não vou mais pintar daí na manhã, eu vou ficar só pintando junto com... Eu vou ficar mexendo no desenho de vocês. Então fiquem tranquilos que amanhã, quem tiver dificuldade, quem não tá muito acostumado, porque essa galera inibe um pouco, fala, pô, mas... Bigodinho... Ó, mas de uma certa forma, não dá já uma sensação da expressão dele? Um impressionismo ali, uma atmosfera Kubrick, assim, sabe? Ainda não é o desenho, mas... desculpe. Uma das vantagens de fazer o vídeo é porque a gente percebe melhor o que a gente está fazendo quando reduz o desenho. Então tem técnicas que a gente... E quando flipa, então tem técnicas, tipo, no meu estúdio mesmo, sempre tem um espelho perto do cavalete, que eu posso pegar e às vezes eu viro a pintura pro espelho. Porque daí reduz e inverte. E eu consigo ver se está muito errado, se está muito torto. Você viram de colocar contra-luz, fazer essas coisas para perceber problemas? Então você tem um espelho do lado que você simplesmente reflete ali. Ou aqui quando eu estou filmando eu levanto e olho, porque aqui já está reduzidinho. E daí pequenininho aqui na tela eu já vejo se está com problema. Hã? Eu levantaria pra olhar, mas tô muito preso aqui. Ah não, relaxa. Tô falando pra mim, assim, sabe? Pra vocês quando forem pintar, ou usa um espelho pra às vezes olhar o trabalho de tá ficando, ou levanta, dá 2 passos pra trás. Beleza, quando eu chego nesse nível de estrutura, e eu já acho que o desenho tá levemente expressivo no que precisa, eu faço o quê? Eu escureço a tinta e eu venho com uma camada mais definitiva de desenho agora. Então agora eu vou fazer de uma forma que é mais definitiva, certo? Essa estrutura pode ser feita a lápis também? Pode. Necessariamente. Não tem que ser na tinta. O meu incômodo com o lápis que eu tenho, que eu não exigia que fosse pintado direto na tinta, são 2, basicamente. Primeiro, cria um momento de medo de pegar no pincel. Que a pessoa fica lá no lápis desenhando, e eu tô à vontade no lápis, porque no lápis você já tá desenhando desde que você é criança. Então, é lógico que vai ser mais fácil misturar pigmento de bastão, certo? Lápis é bastão. Isso aqui é tinta líquida, pastosa. Do que um pincel com a ponta mole, certo? A pessoa vai sentir mais à vontade no pigmento em bastão. Então, o que vai acontecer, geralmente? Vai ficar muito mais tempo que a gente vê no desenho. Porque gera se eu largar o lápis e começar a pintar, vai dar tudo errado. Então eu vou ficar aqui. Daí começa a pôr luz e sombra no desenho, começa a pôr coisa que não precisa. Gera um medinho. E daí quando pega o pincel, você tem que mudar de uma mídia para outra. Você tem que mudar de um pigmento em bastão para tinta. Não é todo mundo que faz essa transição bem. E pior ainda, você vai usar cor
e você quer fazer um amarelo, quando pegar aquele pó do grafite, o amarelo vai ficar um cinza esverdeado nojento. Porque o pó do grafite afeta, é um pigmento também. Sim. Então assim, e quando você faz direto no guache com a tinta clarinha, quando você vai, você já tá sempre com o pincel, com o guache não mudou a mídia, você não mudou nada, sabe? Então nesse sentido, eu acho que custa tão pouco aprender a desenhar com pincel, que é melhor aprender e você vai ter um repertório a mais. E se um dia quiser desenhar, as páginas de quadrinho mesmo, eu não desenho no pincel. Aquelas páginas de quadrinho que vocês viram, a capa do Lenfer, eu desenhei no computador, puxei na mesa de luz com o lápis e daí pintei. Mas eu faço uma linha bem fininha que não vai borrar. Tá. Certo? Aquarela também, né? Aquarela é pior ainda, porque o guache eu ainda posso cobrir. A aquarela é o branco do papel fazendo a luz, né? Então, O Benício fazia um puta desenho antes, né? É outra... então. Mas ele também ele tinha um jeito muito dele de fazer, cara. Ele pintava meio estilo clássico. Eu já vi o processo dele. Ele pintava o braço, daí ele ia lá e fazia todo o volume do braço antes de mexer na camiseta. Daí a camiseta ele pintava até o fim, a camiseta, daí ele fazia a cabeça, então ele ia pintando do jeito que eu falei do Michelangelo, cor local. Benício foi Quem? Benício. É o ilustrador carioca, ele fazia os cartazes dos filmes dos Trapalhões, pintados em guache. Sabe aqueles Mussum, Dedé, Didi, realista, assim? Porno chanchado, um monte de porno chanchado do cinema brasileiro, período clássico do cinema brasileiro. Como é que é? José Wilker, novão, assim, Dona Flor, seus dois maridos, sabe? Ele com o peito cabeludo, assim, quando o galã tinha peito cabeludo, abraçado. Você vê as pinturas guache, realistona do Benício. Quando o galã tinha feito. Hoje em dia galã é mais depilado, mas antigamente galã era meio peludão, não sei se vocês repararam. Vai e vem esses padrões de estética. Não, pega aí as porno chanchadas pra você ver que tinha no Brasil, cara. Era engraçado. Não que eu tenha assistido também, porque eu até queria, mas na época eu não podia. Eu era criança quando eu tinha esses filmes e ninguém deixava. Beleza, então agora o que eu fiz? Adensei a tinta, certo? Vai ficar bem mais preto. E agora que eu colocar ali vai ficar bem mais marcado. Então já não dá pra ficar tão mais agora tem que ser um pouco mais definido. Não precisa ser muito também. Como guache, como eu vou adensar o branco no final e cobrir as áreas de luz, eu posso extrapolar que eu ainda tenho a margem para recuperar. Beleza? Vamos lá então. O que eu tento fazer, às vezes, existem formas de pintar em que você edita muito a mancha. Sabe, você põe a mancha aqui, depois você vem aqui, 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 sabe, daí vai espalhando, vai ajeitando a forminha. Dá pra ver? Certo? Fica editando. E tem outras formas de pincelada, principalmente pinceladas mais pintura oriental, sumiê, ideograma, aquelas caligrafia chinesa, japonesa, que consiste... Deita o pincel, manda a mancha e o gesto, a expressão, você não retoca, certo? Você não fica arrumando depois. Hã? O que foi? Então, tem várias formas de chegar nesse estado mental aí que precisa. Eu gosto de fazer uma junção dos dois. Então, eu já estudei sumiê também, adoro tudo que diz respeito à pintura, né? Então, pintura oriental, pintura ocidental, pintura, tipo... renascentista, medieval, lá como se falou, tudo eu acho incrível. Então, geralmente, o que acontece, por exemplo, eu vou usar o cabelo de área de teste, porque eu posso fazer o que eu quiser no cabelo, porque eu vou tacar preto mesmo. Repara nisso, pincelada com medo, pincelada com coragem. Qual que é a diferença dessas duas? Não é mais natural? Então, talvez, eu acho que o natural é uma boa palavra, mas eu diria que ela é mais gestual, não é? Ela tem impressa, na natureza da forma, tem um sentido. Você não sente que ela vai para um lugar e essa é mais estática? Foi o que você estava falando dessa aqui, né? Hoje, né? Isso, exato. Das pinceladas, só mostrar aqui pra galera. Eu cheguei e tinha essa pintura aqui na aula que eu não sei quem fez, foi algum professor da conta, provavelmente, que tava mó legal. Então... Eu às vezes, eu faço questão, de imprimir o gesto, sabe? Esses cabelinhos. E o gesto, ele depende
de um golpe mais rápido. E geralmente a mão passa como um pêndulo pelo papel. Tá vendo? Ó, uma coisa eu vou fazer assim, ó. Ela tá o tempo todo mesmo lá. O pêndulo que eu digo é que ela vem do alto, bate e sai, ó. Tá vendo? Por isso que ela dá essa forma, o final dela sai assim. Tá vendo, ó? O pêndulo que eu digo, fez sentido isso? Então você não fica com a mão na mesma altura, você passa e tira. Você não vai pintar do mesmo jeito a pintura inteira. Eu estou mostrando variação de repertório de pinceladas antes de ir mais adiante aqui. Que provavelmente vocês vão ter duas pinceladas, que é assim e assim. Quem está começando pinta sempre muito assim e muito assim, ó. Sabe, tipo em cruzinha. Essa soltar a mão e pintar de forma mais gestual, que evoca mais esse sentimento de gesto na mancha, é algo que toma um tempo mesmo. Então agora eu vou pintar um pouquinho mais rápido, só para poder acabar, né? Um dia. Tem a hora, daqui a pouco depois passa muito da hora, a galera expulsa. Porque eu, na verdade, é porque eu tenho uma tendência a ficar mais tempo na aula do que devia, porque eu me empolgo muito. Não sei se deu para reparar que eu sou meio empolgado, que eu falo sem parar e que eu adoro falar dessas coisas. Aqui ainda assim também é uma espécie de base, porque vai ser alterado isso ainda, né, como eu falei. Então, para mim, o gesto é muito importante agora, porque é o que vai dar força para o trabalho. Ele tem uma costeletinha bonitinha aqui, ó. Tá vendo? Despenteadinha aqui, ó. E tem a bochechinha do Kiko. Dá uma aumentadinha assim, ó. Barba meio de hipster. Capaz, ele tá bem barba bem de quem não tá nem aí pra própria aparência, né? Acho que hipster não dá pra chamar o Kubrick. Ele tava acima desses rótulos. Acho que ele era muito ele mesmo. Beleza. Vamos ali pro olho. Agora uma parte do olho que eu costumo comentar que é legal, quando a gente vai começar a finalizar, um ponto bom de referência é começar pelo espaço entre as sobrancelhas. Se eles estiverem certo, todo o resto sai certo. Se você conseguir observar. Certo? Agora, então, por quê? Porque o espaço entre as sobrancelhas é o que vai determinar o espaço entre os dois olhos. Certo? E geralmente você tem sempre uma marquinha entre as sobrancelhas, ó. Aqui, por exemplo. Tá vendo? Se isso aqui estiver praticamente certo, agora eu posso começar. Ó. Buscar de novo, né? O olhar e não o olho. Então, é essencial que a gente busque o que faz o olhar do Kubrick ser o olhar do Kubrick. Já vejo um psicopata. Então, já é meio Kubrick já, então, né? Ó, mas de novo, tá vendo? Se fosse um desenho, ele já estava bem adiantado, né? Não tem nada que me obrigue a continuar. É porque quero fazer uma pintura dentro do processo que eu falei pra vocês, então eu vou continuar, mas dependendo do que vocês estão fazendo, às vezes... Ó, agora eu vou pegar o pincel mais largo e eu vou vir com os tons médios, atropelando um pouco, dando mais gesto para isso aqui também. Mas a expressão tá meio aí, não tá? Já assim, meio funcionando aí, praticamente. Ele tá com uma gola meio sensual aberta aqui, ó. Beleza. Vamos dar a primeira parte por encerrada, certo?
Então, eu não vou fazer o registro porque tá registrando ali. Geralmente eu vou fazendo passo a passo, vou tirando fotos das etapas. Deixa eu ver pequenininho aqui como é que tá. Beleza. Então, agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que suprimir o branco do papel. Criar mais gesto para que eu possa construir a luz em cima. Certo? Então, não dá para fazer com uma aquarela de guardar o branco do papel. Então, basicamente, eu tenho que fazer algo meio assim mesmo. É meio aleatório ou você tenta seguir um padrão? É meio aleatório, porque eu não quero modelar a luz e sombra dele aqui, entendeu? Mas eu crio uns gestos, assim, eu fico criando sentidos. A minha ideia é que quando alguém olha a minha pintura, ela não saiba de onde eu vim, para onde eu fui, como é que eu fiz aquilo. Eu quero que o pessoal olhe e fale, por que essa pincelada veio daqui, essa veio daqui? Eu não sei se vocês sentem isso quando estão olhando, mas assim, parecia que a pincelada foi feita meio caótica, mas na verdade está super organizado aquilo. Então, jogar pinceladas em sentidos opostos é para criar essas forças visuais que fazem com que o olho fique indo e voltando pela pintura, mas daí depois eu organizo essa informação num ponto específico. Fica umas rachurinhas bonitinhas. É engraçado porque eu vim pro curso porque eu queria saber como é que você fazia isso. Porque eu olho e penso, como é que ele faz isso? Então, mas ó, lembra que você viu que eu falei? Eu quero que as pessoas olhem e fiquem assim, como que ele faz isso? Mas é porque eu já tinha essa sensação quando eu olhava as pinturas dos impressionistas. Eu falo, então, um dia vão ter que sentir o mesmo da minha pintura, se eu tivesse chegado onde eu quero, né? Que é a pessoa olhar e falar, beleza, mas agora eu tô desmistificando, eu tô mostrando passo a passo o que eu faço. E eu vou tirar o branco do fundo também, ó, porque senão vai dar muita luz ali no fundo. Depois eu recupero, certo? Então não precisa tirar o branco pleno, mas tirar a presença dele no geral. Tranquilo, não tem problema. É que é meio solto. Vai estar tudo sossegado. Beleza, agora eu vou diminuir um pouco o pincel, mas não muito. E agora eu vou começar a esculpir um pouco mais a sombra nele. Tá? Um pouquinho mais de volume. Outra coisa, só dá pra fazer a luz com um tom escuro por trás. Você não consegue marcar a luz no claro, porque precisa de contraste. O tom claro só aparece se tiver escuro atrás. O tom escuro só aparece se tiver claro atrás. Se eu tiver claro atrás e colocar luz, vai dar luz com luz e não vai ter efeito. Então é importante que a gente escureça um bom tanto a pintura para depois fazer a luz. Certo? Esse é o jogo de contraste que precisa ter, né? Então a sensação que dá é que você escurece mais do que devia para depois clarear. Todos vocês praticamente vão escurecer menos do que devia. É o normal que acontece nas aulas. Daí eu vou lá e escureço para vocês, assim, vocês vão ficar meio, depois se acalma e dá tudo certo. Ele quando seca ele volta um pouco, né? Ele volta um pouco também. Dependendo da quantidade de água. Às vezes, se você colocar pouca água, ele não volta muito, não. Sabe? Se a tinta estiver mais densa, ela fica do jeito que tá lá, já fica. Dá uma vibe mó legal essa trilha sonora, né? Mas eu sou descendente de libanês, Davi Khalil, então já fica uma coisa meio árabe, não. Então é uma homenagem. E quando sobe um cheiro muito louco desse lado aí, que falou que é uns aromáticos, pra mim eu tinha certeza que era maconha, mas a galera falou que não é. Às vezes um cheiro, eu falei que isso. É porque eles fazem umas terapias alternativas. Eu conheço terapia alternativa, lógico. Isso aí é incrível mesmo. Deve marcar uma consulta. Eu não sei se vai pegar no vídeo a música, depois eu ouço lá e vejo. Uma coisa, borrar o olho, vocês já viram isso? Franzir a vista para perceber os claros e escuros com mais nitidez. Então, você faz assim com o olho, dá aquela borrada. Ou quem tem o superpoder da miopia, é só erguer o óculos, que daí já borra naturalmente, daí vai dar a evolução de cada um. Mas a questão é que quando você borra a vista, os detalhes desaparecem. Não acontece isso? E o claro e o escuro tendem a se destacar mais. Então, se você está com dificuldade de ver as áreas de sombra ou as áreas de luz,
dar essa apertada do olho que os detalhes vão sumir e a luz e a sombra vão aparecer melhor. Ó, quando eu borro a Sem vista... óculos ele já tá mais... Então, você já tem o superpoder já, você já nasceu geneticamente evoluída para pintura. Não, já tá mais parecido, inclusive. É? Ó, quando eu dou uma borrada de olho, eu vejo que o olho dele tá muito arregaladão ainda. Mas pode ser até que fique legal arregalado. Mas sem Então, óculos tá cheio de meio tom, tá... então é isso aí mesmo. Então essa borradinha que a gente dá com a vista é porque às vezes você tá olhando, você fala, mano, eu quero ver mais ainda só a massa de sombra ou de luz. Pra paisagem é super importante, porque paisagem é mais difícil de ver luz e sombra quando você tá pintando a paisagem. Não é tão nítido quando um nariz, um olho, uma boca. Tipo a Shura mesmo, né? Ó. Ele parece muito um personagem de cartoon, cara. Eu nunca tinha feito o Kubrick. Reparem nisso, toda vez que eu mexo em alguma coisa do olho, eu tento não fazer isolado em um só olho. Eu vou lá e dou o mesmo toque no outro, se for necessário, né? Às vezes a assimetria não precisa. Beleza. Vamos entrar com o branco, para começar a fazer os opacos, para acabar hoje. Vou pegar minha água aqui. A água é uma delícia, né, cara? Eu sei que era pra ser inodoro, insípido, incolor, mas é gostoso. Você também pega sem querer a água da tinta? Não, cara, já rolou muito mais raro. Mas os gatos bebem a tinta. Os gatos Eles vêm. Eu tenho que tirar. Na verdade, assim, eu não posso deixar nada na mesa depois que eu pinto. Eu tenho que arrumar imediatamente, porque os gatos vão pisar na tinta e saem Mas elas andando. gostam muito de água de aquarela. Mano, minha gata gosta. Minha gata gosta. Acho que é tipo, só o gato, não sei o que é. água do box e água da aquarela. Não, água da privada, se deixar da pia pingando. Os gatos são nóia. nóia. Ela não toma, ela só toma do box. Inclusive, ela não toma do pote, é só do box. Do box. Não, a minha gata gosta de entrar no box e lamber o azulejo depois, assim. É que eles têm alguma coisa com cloro, né? Sei lá. Não, acho eles têm meio alguma bizarro. coisa com cloro. Quando eu chego da natação. E água eles- quente, tipo, ele É? ver. Não, eles adoram água sanitária, cloro. Meu gato fica chapado também com... Caralho, mano. Eles Dia estão que limpam o corredor do prédio, elas saem do corredor e ficam se esfregando, assim. Pô, os gatos, uma vida louca aí e nem convida a gente. Só não... Eu queria plantar catnip Mano, lá no deve ser sítio. da hora. Mas... Eu arrumei uma vez, eu dei pra minha gatinha, ela ficou meio... Nunca dei pra minha gata. E rolou um Ela pouquinho e tá depois chata. parou. Foi bem rapidinho. Meu, é muito da hora ver, tipo, os processos diferentes. Porque quando eu tive aula com o Fernando, mano, o processo dele é, tipo, muito caótico, assim. Você olha e você fala, tipo, mano, o que esse cara tá fazendo? E, tipo, ele joga umas manchas de tinta e do nada sai uma pintura, sabe? Então, eu vou dizer... Eu pinto assim, às vezes. Só que eu não ensino assim. Porque eu acho que é muito difícil aprender a pintar assim. Eu prefiro ensinar de uma forma ultra didática e depois, aos poucos, você vai tirando etapas e indo mais... Eu chamo de freestyle. Mas pra mim foi legal aprender daquele jeito primeiro, porque, tipo, deu uma soltada, assim, tipo, beleza, eu não preciso me importar tanto em ficar parecido com formas e tal. O problema que eu vejo é porque eu acho que é muito difícil chegar em resultados... Bom,
é pessoal, né? Existem tantas formas de pintar quanto existem pessoas dispostas a pintar. Sabe? É que, tipo, então, assim, na né, minha não tô sala falando eu que tá gostei. errado. Não, na minha sala eu certo. gostei do guache e todo mundo odiou, tá ligado? Foi tipo isso. Mas no geral, o que acontece, que eu chamo de freestyle, que é começar a tacar mancha e criando mancha e fazer a parada. Só que requer, é muito mais experimental e muito menos feito dentro de um planejamento. Só que quando você pega um trampo pra fazer, você precisa saber o que você está fazendo para entregar o que o cliente quer, entendeu? Então eu acho que aprender o jeito didático é melhor e depois você vai indo pro caótico, assim. Mas se te serviu também, né? Porque às vezes a pessoa precisa desse choque. Sei lá, é mais pelo jeito mesmo. Bom, agora o que eu vou fazer, ó, eu vou ter que diminuir a quantidade de água, certo? Tinta mais pastosa. E agora eu vou começar a pegar a pele dele, que está numa chave mais... Eu vou falar um pouco mais amanhã de valor tonal. Antes de começar a pintar, eu vou passar algumas coisinhas para vocês. E daí vocês vão saber um pouquinho melhor como perseguir isso. Agora, por exemplo, ó, que já aparece mais com a pintura a óleo, eu já estou pintando pelo negativo as coisas. Então, por exemplo, o cabelo dele, sabe esses vãos do cabelo? Essas coisas eu vou fazer com opaco. Você viu que eu fiz maior do que era. Se tivesse encomendado essa música aí, não vinha tão da hora. Fica meio azulado no papel, né? Hã? Ah, é curioso isso. Mas mais quente, né? A aguada é mais quente e a opaca é mais fria. O branco com o preto gera um cinza mais azulado. O preto com água e o branco do papel gera um cinza mais amarelado, vamos dizer assim. Mas os dois são acromáticos, né? Não tem cor. É que a gente não consegue não ver cor. Tem até aquelas paletas do Van Zorn, né? Do Zorn, exato. O preto é o azul, né? Ele punha o verde no lugar do azul. Ele não tinha azul na paleta, ele tinha verde. E daí o cinza azulado e tal, ele usava muitas vezes o preto com branco. Ou o verde com branco. O verde, eu estudei um pouquinho a paleta do Zorn no ateliê do Ryder. Ele passou no plenário uma vez. E eu percebi que o verde Veridian, se você põe bastante branco nele, ele vira um azul. Ele para de ser percebido como verde. Então, tem uns jeitos. Existem muito mais coisas entre o céu e a terra que julga nossa filosofia. É do Machado de Assis. Essa não é da Clarice Lispector? Não, é Nietzsche. Nietzsche é outro que a galera cita. E aí você tá passando esse por cima? Vai dar pra ver o que tá embaixo? Não, né? Não, agora eu vou construir em cima. Isso. Agora tá encorpada a tinta. Agora vai cobrir. É por isso que não precisa se preocupar com o esboço. Porque quando chega nessa etapa, o que tinha de linha de construção, aqueles bagulho que eu desenhei aqui, ó, sumiu já. Né? Que eu falei aqui, a bochechinha do Kiko, ó. Essa é a primeira camada de opaco. Eu não fiz a luz e sombra ainda. Eu tô só mapeando a área da pele dele, né? E tirando as áreas do preto onde que excederam. Tipo aqui, né? Ó, da pele, da barba dele é maior, tá vendo essa área? Mas tudo bem, eu cobri porque eu sabia que eu ia voltar com opaco. Então você não precisa ficar com medo. Você pode atropelar um pouco umas áreas que você já sabe que na etapa anterior, na próxima etapa você vai... Que horas são aí pra eu me desesperando? 9h46.
Beleza. É até 11h30? Não, tô brincando. A gente vai acabar. Quer dizer, às vezes passa uns minutinhos aí, né? Mas quem já chegou até as 10, chegar até as 10h15, não tem problema. Quer dizer, quem precisar ir embora pode ir. Tô filmando. Amanhã vai estar no YouTube se quiser assistir. Eu acabo postando amanhã cedo se marcar logo. Faz tempo que eu não posto, fica até uma coisa nova lá. Cara, porque eu não consigo ter tempo pra ficar produzindo exclusivamente pro canal, sabe? O canal eu não faço com o objetivo de virar algo que eu vou conseguir tirar dinheiro do canal. Porque daí eu teria que mudar muito o esquema. Eu não quero ser youtuber. Eu quero ter um canal com um monte de tutorial lá, mas, sabe? Nesse sentido. Porque senão eu teria que produzir sempre coisa, né? Mas não dá, eu quero produzir meus quadrinhos. Mas eu tava falando até, depois eu vou... Até já posso ir falando disso também, já que vai sair no vídeo mesmo. E vocês estão aí, vocês já vão sabendo. Eu acho que eu vou fazer os vídeos desse ano. Eu peguei um projeto para pintar de quadrinho, pintura digital, de um outro desenhista, de uma editora brasileira que vai lançar. Eu gosto muito do trabalho desse desenhista. Me convidaram, eu aceitei. Geralmente eu não aceito essas coisas, não. E é um desenho super legal. Eu tô pintando digital e é muita página para pintar. Eu acho que eu vou fazer os vídeos tutoriais de pintura digital. Eu acho que eu vou gravar a tela enquanto eu vou pintando no Photoshop, vou pôr um áudio e vou falando o que eu tô fazendo. E daí é legal, porque daí eu aplico esses conceitos numa página de quadrinho pintada no Photoshop, do mesmo processo. Só... É interessante, não é? É muito. E eu tenho um monte de página pra pintar, então eu vou fazer um monte de vídeo de pintura digital. A galera já vai sabendo aí, provavelmente é isso que vai acontecer. Deixa eu ver. Beleza, tá mega escuro o rosto dele, mas agora eu vou clarear os pontos de luz. Mas até aqui, vocês viram como já caminhou? Só que ainda tá tudo bem flat. Agora eu vou dar o volume no... Ah, já tá fazendo o teste aí, sem óculos, com óculos? Melhorou? Não, piorou. Agora piorou, ficou muito escuro. Agora vamos dar o contraste, então. Porque eu chapei, né? Eu tirei muito das áreas. Agora eu vou... Então, ó, por exemplo, a luz está batendo de cima. Aonde estão os pontos principais de luz? Testa, que eu vou ter que realçar, aqui na bochecha, na ponte do nariz. Ponte do nariz é essa parte do nariz aqui, ó. Sabe onde geralmente fica um filete e um pontinho. Tipo uma exclamação. Fica um risco e um ponto de luz. Já viram isso? Nariz? É uma exclamação da ponte do nariz com a ponta do nariz. Na bochecha... Então vamos lá, vou começar a colocar aqui, ó. Muito branco também. Não precisa ser tanto. Beleza. Daí o que eu vou fazer? Frottis. O que consiste frottis? Eu deposito uma quantidade de tinta e depois eu estico as beiradas da mancha, ó, para fazer uma transição e um gradiente. Quem falou que não fazia gradiente? Você, né? Um dos princípios do gradiente... Não faço nada, na verdade. Então... Não é que você falou, eu não consigo fazer gradiente, faço tudo meio... Então, assim, um dos princípios do gradiente tem dois, basicamente, que eu uso na tinta densa. Um deles é o frottis, quando a camada de baixo já secou. Daí eu ponho uma camada em cima e estico a mancha. E faço fundir um tom com o outro. Outra forma é o blending. Você já ouviu falar? Que é... Já estava aí? Ah, não, é quase. É com o blending, o que quer dizer? A camada de baixo ainda não secou. Então você põe uma camada de tinta úmida em cima da tinta úmida e mistura as duas antes de secar. Entendeu? É diferente a fusão das cores. O blending usa-se muito no óleo, porque como o óleo é uma tinta que demora para secar, você consegue ficar fazendo blending um tempão. O guache você tem que fazer o blending na hora. Às vezes, por exemplo, tem o céu. Sabe aquele céu que está azul e vai clareando quando chega no horizonte? E você tem aquele gradiente super lindo? O que eu faço? Eu pinto um retângulo azul mais escuro, um retângulo azul mais claro e antes de secar eu misturo os dois. Daí fica essa passagem, entendeu? De blending. E o frottis, a camada de baixo já secou. Daí você só vem com uma camada úmida por cima e esfrega a borda para que misturem as duas. Mais ou menos isso. Frottis, na verdade... frottis, não sei.
é esfregar em francês. Só que quando você fala em francês, não parece uma gambiarra, parece uma técnica. Tá vendo? Ó, faz um frottis. Agora dá uma esfregada aí pra espalhar. Aí parece que você tá fazendo qualquer merda. Frottis. Blending também, né? Blending. Misturar, mesclar. Assim. Acabou o som, né? Quando você pinta nos cafés, assim, você bota todo esse aparato, assim, ou você tem uma coisa mais reduzida? Tipo, você pega a mesma coisa. Não tem eu não filmo, geralmente. Fora a filmagem. Geralmente não vai ter a referência, porque eu vou estar olhando alguma coisa ali. E A paleta eu deixo no braço, porque eu já uso aquela paletinha de pintor, né? Assim, E fica um copinho ali, mas é pouca coisa, É basicamente isso, mas um pouquinho menos mesmo. Legal aqui também, às vezes, ó. Fazer um frottis, vem quase com o branco puro. Tá vendo? Ó, olha aqui, ó. A ignorância. Tá vendo? Tipo uma pasta de dente aqui, ó, no bagulho. Daí, ó, fazer um frottis mais nervoso, tipo impasto. Tá vendo? Eu vou colocar a tinta aqui, ó. E daí eu vou usar pra fazer o negativo da cabeça dele e o final desse jaco dele aqui, tudo com essa mancha. Então agora eu vou editar a mancha. Tem até um meio gradiente aqui, ó. Vou dar uma... Essa cobertura do papel aqui não dá pra fazer antes de começar a traçar? Você pode fazer se você quiser. É porque, como é que você sabe onde vai estar mais escuro e mais claro, sabe? Dependendo, o desenho já ajuda a mapear melhor aonde vai estar. Mas se você sentir uma vontade louca de tacar a tinta, tudo bem, porque daí você vai ter que desenhar por cima dessa mancha e mas continuar você tá pintando. trabalhando com cor, às vezes, de repente, não é mais interessante você deixar toda uma base de uma cor só? Não, na verdade, daí nem é tão interessante mesmo, porque depende. Deixar a base de uma cor chama... Como é que é o nome técnico para isso? Matizar o papel. Sabe, se você matiza de amarelo ou laranja, é meio que eu fiz, por exemplo, com chá. Não tinha um papel lá que era meio ocre, sei lá. Então eu matizei com chá, certo? Porém, eu vou fazer uma demonstração na quarta ou na sexta, com cores. Daí você vai ver, eu vou deixar pra falar lá, beleza? O porquê. Porque daí dá pra fazer uma matização tipo do laranja pro amarelo acabando no vermelho. Você pode ver tipo um sorvete napolitano, ao invés de fazer uma cor só. Isso é mais interessante, porque gera às vezes umas atmosferas mais interessantes, né? Mas como eu disse, se você... Fala aí, Olavo! Tem recado não, vai lá. Não tem recado. O recado é que pediram pra não atrasar o fim da aula hoje. É esse o recado. O recado. Muito obrigado. Só pra dar aquele toque. Não acabou ainda, mas... Não, eu sei. Eu tô até filmando hoje aqui. Vai na reta final. Vai pôr no opaco. Já tá no opaco, já tá na highlight. Põe o highlight do nariz aí, porque... Beleza, recado dado. Falei que, galera, porque eu atrasei muitas vezes fim de aula e é mancada com quem já tá aí trabalhando, mas eu me empolgo.
Mas como a gente estava dizendo, né, agora há pouco aí, essas formas de experimentar são legais, sabe? Não deixa de experimentar as coisas que der na cabeça, à vontade, faz. Eu nunca deixei de fazer nada na pintura que eu tivesse tido uma vontade de fazer ou uma ideia. E daí o que acontece é que você aprende com essa lição, porque se a sua intuição estiver certa, você chega num resultado bem legal, às vezes super rápido, que você nem esperava. Se estiver errada, Você aprendeu que nada se você aprendeu uma lição. É só ganho, só tem ganho, exatamente, só tem ganho. E ó, a lição que você aprende passando pela experiência mesmo, são valiosas. Por exemplo, tem uma lição simples que a gente dá que é, quando vai tirar a fita crepe, tira pro lado de fora, certo? Você puxar a fita crepe pra cá e rasgar, rasga o desenho. Se rasgar pra fora, rasga só a bordinha. Eu falo isso toda vez. Sabe quando as pessoas aprendem de verdade? Quando rasga uma pintura. Nunca mais esquece, é impressionante. Rasgou uma pintura, dói tanto no coração que ela nunca mais tira a fita crepe pra dentro. Então, às vezes, né, aquela coisa, você vai ensinar pra criança que pôr a mão no fogo queima. Mas ela vai aprender mesmo quando dá aquela queimadinha. Então, você avisa, um pai consciente avisa. Mas vai aprender de uma hora ou outra. Mas, ó, 10h15 no máximo, Olavo, acabou. Era só porque senão eu vou chegar aqui 10h15 Você tem total razão, cara. Eu tô tão devedor que eu não vou nem tentar me defender. Aí você ia estar assim, não, mas falta o highlight aí. Não, vocês já estão aprendendo com a experiência mesmo, já não tá nem deixando eu vacilar mais dessa aí. Então vamos lá. Pegar um pincel menorzinho agora, tá vendo? E vou fazer uns detalhezinhos, ó. Pincel fino, inclusive. Chato, não é chato, né? É redondo. Que agora eu consigo, se eu quiser, até fazer... Ah, bateu... Fazer umas achurinhas assim, tá vendo? Fazer achura é algo que vai muito da minha vontade, assim, sabe? Eu posso fazer achurinha pra caramba, tipo Van Gogh, que eu adoro, e eu posso não fazer nenhuma. E fazer tudo com pincel chato. Mas eu gosto das achuras, eu gosto dos efeitos, eu gosto do... Atropelei um pouco a bolinha do olho dele. Mas vocês viram o efeito do fundo aqui, ó? Isso não era um pouco do que você estava falando, que você queria ver também, das pinceladas tortas assim? E você viu como eu não ajeitei muito? Textura, né? Pra ficar a textura do impasto. Vocês também, uma hora, puderem ir no MASP mesmo, tem uns 2 quadros do Van Gogh lá, vocês olharem de pertinho, vocês veem os impastos de tinta. Sabe aquelas camadas gordas de tinta uma em cima da outra? Que eu acho super bonito. O Rembrandt já fazia isso, muito antes. Turner também, não sei se já ouviram falar, William Turner. William Turner foi tipo um impressionista que nasceu bem antes dos impressionistas, mas ele, sozinho, na Inglaterra, ele meio que acabou chegando em vários dos conceitos. O Delacroix também, né? Delacroix, é que o Delacroix, ele já foi uma influência direta mesmo, né? E ele era francês, então ele tava lá, os caras... Mas também, o Delacroix, ele era tido como um dos... aquelas pinceladas. Dos musos, dos impressionistas. Eu até achei que o Turner entrasse em impressionismo. Então, olha, não sei agora dizer se dá para chamá-lo, porque ele é anterior ao movimento, mas todos os impressionistas tinham ele como um grande mestre, assim, sabe? Então, os conceitos estavam lá já, mas eu acho que o movimento ainda não existia para ele fazer parte. Ele pode ser não sei como é. Uma ponte?
ele quase que chegou por conta Ancestral, própria. né? É um ancestral, uma geração anterior. O Manet também, de uma certa forma, é que o Manet, ele não abraçou tanto a ideia dos impressionistas, mas como ele era amigo dos caras... Ó, tá vendo? Colocar umas linhas de expressão que não estão lá. Frotica o dedo. Dedo é uma ferramenta também, viu? É que pintar tudo com o dedo fica meio suado, pra falar a verdade. Mas eu estudei técnicas de giz pastel e carvão mais clássicas e uso o dedão pra caramba nessas técnicas. Puxar assim. Então, ó, às vezes aqui, tá vendo? Ó, dividindo uns fios de cabelo, assim, pra... Esse branquinho não vai dando uns recortes que não estavam muito lá. Também, ó, pegar esse branco puro agora, já tacar na camisa dele aqui, ó. Aí isso eu gosto de fazer às vezes, quer ver, ó? Pega a tinta, daí vem com o pincel, ó, e gira o pincel no meio da pincelada, assim, ó. Sabe, para criar um repertório. Quando eu olho ainda as duas, me dá vontade de voltar um pouco com o preto. O nariz tá pouco marcado. Oi? O nariz tá pouco marcado, pelo menos eu não tô conseguindo ver muito. Você não tá conseguindo ver o nariz? A base, a sombra? Não. Eu tô tentando ainda agora, o que me incomodou mais, mas eu já mexi. Esse cabelo mais perto assim. O que eu sinto mais vontade de fazer mesmo era clarear a pele como um todo. Tem uma coisa também, galera. Chega uma hora que a pintura não tem mais fim, sabe? Dá pra ir, dá pra ir deixando mais realista, ou ir achurando, ir fazendo pontinho, texturinha, highlightzinho. Então, até onde chega
com a pintura vai muito do objetivo que você tem logo no início, né? Do que você traçou ali de meta. Vocês viram como eu clareei tudo, eu voltei para dar o highlight na testa? Né? Num nível mais claro, Porque agora essa faixa ficou mais clara que essa. O que é essa, né? Podia ver um pouquinho mais aqui também. Mas assim, enquanto eu vou dando as últimas pinceladas, essa aula aqui, inicial, foi tudo... Até aqui chegou bem, deu para entender os princípios. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? A hora é agora. Porque daí amanhã vocês vão pintar uma ou duas tons de cinza. E eu vou ajudá-los. Daí na próxima aula eu vou avançar um pouco com a matéria. Certo? E daí, que não vai dar tempo de esperar todo mundo fazer vários estudos, né? É um curso intensivo esse de férias, né? Um blendingzinho aqui. Tá vendo que eu vim com o mais escuro encostado no mais claro antes de secar? Viu que eu pus um pontinho de luz, eu vim e rebati ele aqui, ó. Eu tento não deixar muito marcado, eu espalho a beiradinha. Já viram um termo chamado hard edge, soft edge? É bem usado em pintura, né? Hard edge é a borda dura, soft edge é a borda mole. Então tem pincelada que uma área da borda da pincelada é dura, recortando, e a outra suaviza e mistura com o fundo. Então isso é bem recorrente em pintura. Vai dando variação, né? Vai dando variação da profundidade. Dá um monte de dinamismo, na verdade, que de outra forma não daria tanto, né? Bom, vou parar por aqui nessa demonstração. Vou tirar a fita crepe agora, para vocês verem aquele momento lindo, empolgante, que todos gostam. Eu gosto, pelo menos. E daí, como eu falei, a questão da fita crepe é, para fora do desenho, não assim para dentro do desenho. Dá para puxar assim também, mas o risco é maior. Então acostuma, né? Tá aí. Então só vou despedir da galera aqui. Pessoal da internet aí, muito obrigado por ter acompanhado. Fala tchau aí pra turma. Tchau. Pronto, falou, até a próxima aí. Um beijo, fala.